YADPod. Olá a todos, eu sou o Guilherme Alberto e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YADPod, o podcast que dá a voz ao YAD. Hoje é um episódio especial, trazemos aqui um evento, a promoção de um evento que nós já vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Mas primeiro trago duas pessoas novas aqui no nosso YADPod e é o professor Milton Cappelletti e o professor António Mendes. Obrigado aos dois por estarem aqui e partilharem este evento que nós já vamos revelar um pouco. Mas antes disso, eu gostaria de primeiro pedir que vocês se apresentassem. Portanto, começaria por si, professor Milton. Quem é que é o professor Milton Cappelletti? Bem, em primeiro lugar, Guilherme, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no YADPod e conversar sobre um assunto que nos apaixona. Eu já sei que é para manter o mistério, né? Então vamos falar daqui a pouco sobre. Mas em relação a mim, portanto, eu sou professor aqui no YAD, na Universidade Europeia. Atualmente coordeno também a licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade Europeia online. Em termos de background, digamos que eu estou muito mais relacionado ao jornalismo e às novas formas de comunicar ou de pensar informações de uma forma mais visual, mais multimédia. No final das contas, em síntese, acho que eu posso dizer que eu sou um jornalista que partilha o jornalismo com os alunos e isso implica pensar em todas essas formas de comunicação, entre as quais aquela que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ok. E agora, professor António Mendes, quem é? Em primeiro lugar, também agradecer este convite para vir aqui falar do que vamos falar a seguir. Quem sou? Sou professor no IAD há algum tempo, coordeno as pós-graduações presencial, híbrida agora e online de social media e marketing de conteúdo e tenho como Marco Paulo dois amores, tenho um outro amor que é a rádio e neste caso é a RFM, que é o meu outro grande amor. Portanto, sou, para além de professor radialista, assumindo-me aqui como uma pessoa da rádio e desde sempre ligado à rádio, que hoje em dia é muito mais do que apenas aquilo que se ouve no FM. Toda a gente sabe isso, não é? Toda a gente sabe que acede a conteúdos de rádio nas redes sociais, nos sites, nas apps, por aí fora, e portanto tem sido um desafio muito interessante e um privilégio poder ver esta grande transformação que a rádio e a comunicação em geral, mas a rádio em particular, tem tido ao longo destas últimas 2-3 décadas. O evento, então, que nós trazemos aqui hoje, aliás, obrigado pelas vossas apresentações, antes de mais, mas o evento que nós trazemos aqui hoje é um evento chamado, então, Unicast, certo? E é um festival de podcast e áudio. O que é, então, o Unicast para quem nunca ouviu falar disto? Bom, então vamos a isso. O Unicast é o festival de áudio e podcast universitário. É um festival que acontece nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, para quem esteja a ver esse vídeo do futuro, portanto, 17 e 18 de outubro. E é um festival, portanto, que acontece nesses 2 dias e que integra na sua programação talks com alguns dos principais players do mercado na área do podcast, e tanto na produção como quem está na frente. Workshops para quem está a começar e quem gostaria de começar ou quem quer melhorar o seu podcast. E também os prêmios Unicast, que é uma premiação na qual atribuímos aqui um prêmio, um reconhecimento aos melhores podcasts realizados por estudantes universitários de todo o país. Ou seja, não é algo só do IAD, não é algo só da Universidade Europeia, é um festival nacional, seja quem está nas ilhas, no continente, Lisboa, Porto, Alentejo, qualquer estudante universitário que tenha um podcast feito em sala de aula ou como atividade extracurricular pode concorrer aos prêmios Unicast e pensamos que dentro da programação do festival do Unicast, os prêmios Unicast podemos dizer que é o prato principal, o prato cheio, e que tem aqui um prêmio bastante aliciante, mas se calhar vou deixar essa questão para o professor Antônio, uma vez que ele tem 2 chapéus e 2 amores, então pode falar um pouco sobre os prêmios. Pois, exato, porque nós estamos aqui, temos uma parceria especial para este festival, certo? Aqui neste caso,
abusei da posição de ter dois amores e ter a direção da RFM, e quando nós começamos a falar aqui no IAD, fazer um festival universitário de podcasts, como vai ser o Unicast, imediatamente disse, bom, isto tem interesse para que uma rádio como a RFM possa promover. E tem porque, de facto, os podcasts têm crescido de uma forma, toda a gente sabe, de uma forma muito grande nos últimos tempos. Portugal é, de acordo com o relatório da Reuters, um dos países europeus que consome mais podcasts. Portanto, estamos na linha da frente no consumo de podcasts, o que é interessantíssimo. 42%. 42%, de acordo com esse relatório. 42%. Eu estava aqui a hesitar porque eu não tenho a certeza se somos o número 1, número 2 em consumo de podcasts, de acordo com esse relatório. Portanto, é número 4, ou seja, estamos acima da média dos países pesquisados. 42% dos inquiridos foi perguntado, escutou algum podcast no último mês? Portanto, 42% das pessoas responderam que sim. No entanto, quando a gente faz um corte só para o público 18-24, que é muito o público dos prêmios Unicast, esse valor chega a 63%, né? Então, estamos aqui a falar que a maioria dos jovens 18-24 escutou pelo menos um podcast nos últimos 30 dias. E, portanto, quer o podcast da RFM, que é a rádio líder abaixo dos 35 anos, portanto, fala para este público, quer este público consome podcast, e, portanto, andamos todos aqui à volta, e só fazia sentido ligar uma coisa à outra. E falei com a pessoa que está à frente da RFM, portanto, que dirige a RFM, que sou eu. Portanto, aí falou consigo mesmo no espelho. Não, eu falei com os meus colegas, falei com os meus colegas lá na rádio do Martin para fecharmos esta parceria com o Unicast. E esta parceria resulta, agora de desvendar o que estávamos a falar há bocado, resulta num desafio RFM de 24 horas. Ou seja, quando começar o Unicast, nós vamos lançar um desafio aos alunos, têm que desenvolver ou em grupo, isoladamente, ou em grupo, um podcast, e propor um podcast, gravar um podcast em 24 horas. As melhores ideias, as melhores ideias, temos aqui esta abertura, serão disponibilizados através da RFM e da plataforma que nós temos no Grupo Renascença Multimédia, que é o Popcast, que tem agora uma aplicação, uma aplicação, sim, muito, muito interessante. E, portanto, o prémio é ter um podcast num sítio ou num conjunto de sítios que são altamente visíveis e que dão visibilidade. Penso que é um prémio bastante interessante. E é um de muitos, portanto, e não existe mais desafios que vão estar presentes no festival, certo? Exatamente, ou seja, é muito importante isso que o professor Antônio comentou, porque, ou seja, pensamos que estamos aqui a dar, com os prêmios Unicast, uma possibilidade de visibilidade, ou seja, temos alunos e os alunos têm amigos que têm podcasts e que se calhar eles têm alguma audiência, uma audiência de nicho, ou pequena audiência, e ao participar dos prêmios Unicast e vencer em alguma das categorias, alguma das 5 categorias ou da categoria RFM, podcast de 24 horas, ter a possibilidade de ter como prêmio estar publicado no podcast, né, na plataforma de podcast da RFM, vai trazer aqui um conjunto de possibilidades, de oportunidades para não só alcançar um público mais amplo, como também para profissionalizar a distribuição do podcast, né? E eu penso que quando fazemos todos um podcast, uma das grandes preocupações é saber se as pessoas estão a nos ouvir, né? Não importa o quão interessante é a nossa conversa, se as pessoas não sabem que essa conversa existe. Portanto, ter como prêmio a publicação do podcast universitário nas plataformas da RFM, entendo que é altamente aliciante e que pode fazer muito sentido como oportunidade para muitos dos alunos. Nesse sentido, os prêmios Unicast é uma dessas dinâmicas que trazemos no evento Unicast. O desafio RFM 24 horas é uma outra dinâmica e vai ser interessante ver como é que os alunos conseguem aguentar essa pressão de fazer um podcast de 24 horas, será que conseguem, o que é que vão aprontar, e como é que a partir do mesmo briefing vão conseguir fazer algo diferente. São essas duas dinâmicas. Temos ainda os workshops e temos, como parte da programação, a gravação de alguns podcasts em direto, ou seja, aqui dentro do IAD, no nosso espaço, vamos convidar alguns autores, protagonistas de podcasts, para que possam gravar os seus episódios com uma plateia em direto, que significa que vamos ouvir
as risadas, vamos ouvir os vamos perceber as reações. E claro que também é interessante para quem está começando nessa carreira do podcast, perceber como é que se produz, como é que é antes de começar o gravando, como é que é o posteriori, onde é que fica o microfone, onde é que coloca os áudios. Portanto, tudo isso vai fazer, e temos a certeza de que vai produzir, vai criar mais paixão nas pessoas sobre o assunto. E em relação às vossas expectativas para este festival, estão entusiasmados? O que é que esperam? Portanto, nós estamos, e acho que aqui podemos falar os dois, bastante entusiasmados com este podcast, em primeiro lugar porque é o primeiro festival universitário de podcasts. É o primeiro grande festival que junta a comunidade universitária em torno de uma coisa que está, de um tema que está tão quentinho, que é o podcast. Como vimos há bocado, a maior parte, o consumo de podcasts é mais forte no público mais jovem, portanto, mais de 60% do público universitário consumirá regularmente podcasts. E então isto tem uma excelente oportunidade. E depois acreditamos também que dentro desta comunidade há muita gente à procura de como fazer um podcast. Eu tenho uma ideia, e como é que eu faço para lançar um podcast? Como é que eu gravo? Como é que eu edito? Preciso de música para o meu podcast, e onde é que eu vou buscar música livre de direitos, e como é que eu faço? Ou então tenho que pagar direitos quando tenho uso de músicas, não sabia disso. Onde é que eu carrego, onde é que eu disponibilizo o meu podcast? Que cuidados é que todas estas coisas vão ser âmbito de diferentes workshops que nós temos programados ou estamos a programar para a Unicast, assim como também um conjunto de, podemos chamar palestrantes? Sim. Palestrantes, pessoas que vêm... Palestrantes dão talks é melhor. Era o termo que me estava a faltar. Talks. Vamos ter umas talks com pessoas que produzem podcasts e que são conhecidas das pessoas que vêm ao Unicast. E por isso, por toda a programação que estamos a preparar em conjunto com os concursos, já falámos com os concursos, com os diferentes concursos que já falámos, acreditamos que o Unicast vai ser um sucesso. Tem tudo para ser um sucesso. Sim, e aproveito para complementar que, como acontece, veja só, 17 e 18 de outubro é o início do ano letivo, né? Então, para além de dinamizar o assunto e trazer as pessoas e ajudá-las a começar a pensar a nível de podcasts ou profissional o seu podcast, também estamos a falar de um evento agregador da comunidade acadêmica, né? No início do ano letivo, quando as pessoas chegam cá e querem perceber o que é o IAD, será que escolhe bem a escola correta ou não, e de repente já chega com um evento desse. Sendo ainda um evento aberto ao público, ou seja, se qualquer pessoa que esteja assistindo esse episódio, que não esteja matriculado, que tem interesse, quer participar, pode, claro, nossa faculdade vai estar com as portas abertas. E, nesse sentido, queremos formar e queremos criar essa comunidade que integra as pessoas em torno dessa paixão e desse gosto pelos podcasts e pelos videocasts. Até porque importa aqui sublinhar, o preço é imbatível. É verdade, ou seja, não há preço igual no mercado. Portanto, a oportunidade aqui é para aproveitar ou seja, só uma dessas talks, imaginem só, por exemplo, uma talk sobre como é que eu posso melhorar o áudio do meu podcast. Ou seja, isso são cursos que as pessoas pagam, que estudam, e de repente temos aqui, e temos programado pessoas virem cá e explicar e mostrar como é que se faz. Só isso, e sendo gratuito e aberto e com portas abertas, já é o tipo de formação que com certeza vai inspirar as pessoas, né? E queremos nós que seja a primeira edição de várias. Então, estamos aqui a colocar uma sementinha para a segunda edição ser ainda maior e a terceira ser maior. E, de repente, temos aqui um evento que já vai fazer parte do calendário da nossa universidade, mas também da indústria audiovisual do país. E qualquer tipo de informação que as pessoas estejam interessadas em ver, onde é que poderão encontrar? Olha, uma ótima pergunta, porque nesse momento ou seja, recebemos já para os prêmios Unicast, né, as inscrições, elas estavam encerradas, mas temos recebido tantos pedidos sobre se podemos ou não abrir uma segunda chamada, se vamos ou não a uma segunda chamada, para saber se isso é possível ou não, e também para consultar a programação e aquilo que vamos fazer, iad.europeia.com.
O site do IAD tem toda essa informação. Se entrarem no site, portanto, vão encontrar lá no final da página, portanto, não se assustem se não encontrarem de primeira, façam um pouco de scroll down, e lá embaixo tem um separador específico sobre o Unicast, sobre o evento, e informações sobre os prêmios Unicast. Assim que todas as informações sobre o evento, iad.europeia.pt, e lá vão encontrar tudo, inclusive se houver ou como vai haver essa segunda chamada para os prêmios Unicast. Mas, no entanto, também, mesmo se não tiverem a possibilidade de poder participar, estão sempre livres para poder aparecer, ir aos workshops ou até mesmo assistir também ao próprio podcast que vai acontecer em direto. Portanto, mesmo que não consigam participar, estão aqui uma enorme uma panóplia de coisas que ainda podem poder usufruir, certo? Exatamente, ou seja, igual não quer concorrer aos prêmios Unicast, sendo que não está pronto, olha, não há problema. Assiste as talks, ouve as talks, assiste os workshops e se prepara para o ano que vem concorrer e vencer e ganhar todos os prêmios. Ótimo. E agora, notas finais em relação aqui a este nosso festival Unicast, para nós podermos fechar aqui este episódio. Começo por si, professor António. O que tem a dizer assim para as pessoas que nos estão a ouvir acerca deste festival que vai ser lançado? Sublinhar o que disse o Milton a propósito do Unicast. É um festival, é mais do que os prémios, portanto a premiação, é para quem não tem um podcast ainda e não se submeteu aos prémios, tem toda esta informação e um conjunto de convidados e de pessoas que vamos trazer para dentro do IAD nestes 2 dias, que vale realmente a pena. Ou seja, mesmo que a pessoa não esteja a pensar fazer um podcast já, se tem algum interesse nisto, vale a pena ver para perceber um bocadinho melhor o que são os podcasts. Até porque há uma coisa que importa sublinhar. É um festival dentro de uma universidade, do IAD, na Universidade Europeia, mas não é um evento académico, digamos assim. Não é aquele evento de apresentação de papers e não é o evento tradicional académico. É um evento justamente muito descontraído no sentido de ser informal, mas ao mesmo tempo permite que as pessoas que venham cá levem sumo e levem conhecimento deste evento. E, portanto, tendo em conta que as portas do IAD estão abertas e é grátis, não é? Portanto, as pessoas não vão ter que pagar uma inscrição caríssima, que normalmente acontece neste tipo de eventos, têm que pagar uma inscrição caríssima para ter workshops sobre estas coisas. Não, é portas abertas. Tem conteúdo que as pessoas podem levar. Portanto, eu acredito que todas as pessoas que estão aqui só falta mesmo é saberem virem cá ao Unicast, porque vão ficar plenamente satisfeitas. Milton? Queria só então fazer aqui um grande resumo, caso alguém tenha perdido alguma informação. Portanto, Unicast, 17 e 18 de outubro, no IAD, em Lisboa. Para quem não é de Lisboa, estamos aqui na zona de Santos. Portas abertas, é gratuito. Quem quiser vir, seja para assistir uma gravação de podcast, seja para participar de alguma das talks, fiquem à vontade. Dentro da programação temos os prêmios. Os prêmios têm categorias, entre as quais entrevista, reportagem, entretenimento, desporto. Se tem um podcast e quer participar, iad.europeia.pt, preencher o formulário, enviar o ficheiro e torcer para que consiga aqui esse prêmio final. Mas mais do que isso, é a partilha, né? A partilha dessa paixão, a partilha do conhecimento e o formar a comunidade em torno de algo que entendo que apaixona todo mundo que está aqui nessa mesa, nesse episódio, e imagino que muitos que também estão assistindo-nos em casa. Portanto, iad.europeia.pt para as mais informações e que venham lá, que estão todos bem-vindos para vir aqui ao IAD e nos conhecer e estar conosco. Esperemos que seja um dia de casa cheia, não é? Vai ser. Pronto, então da nossa parte é tudo. Obrigado a todos que estiveram aí a ouvir-nos e fica o convite feito. Não se esqueçam, mantenham-se criativos, porque se no IAD pode, vocês também. Até à próxima. O IAD pode.